Olá, meu nome é Luiz Weiber e vou apresentar a análise das fases de crescimento da economia brasileira no período de 2010 a 2021. Ao analisar os dados macroeconômicos, a conclusão é clara, que apesar da forte volatilidade com um crescimento de 7,5% em 2010 e de 5% em 2021, o período foi, na verdade, uma década de estagnação estrutural. Para entender o porquê, precisamos olhar um dado crucial: o volume real do PIB em 2021, que foi, na verdade, inferior ao nível que já havíamos alcançado em 2013 e 2014. Ou seja, em termos de geração de riqueza, o país não saiu do lugar. Nós estagnamos. Eu repito, uma década de estagnação estrutural em minha análise, claro. E para entender essa estagnação, eu dividi a década em fases. A mais importante delas é a virada de 2014. Até 2013, a economia era impulsionada por um forte motor, investimento, que tecnicamente chamamos de formação bruta de capital físico, ou FBCF, que em 2010 o investimento representava cerca de 20,5% da nossa demanda. Porém, a partir de 2014, esse motor quebrou. O investimento colapsou, caindo de 19,9% da demanda em 2014 para apenas 15,5% em 2016, e esse colapso do investimento foi o epicentro da grande recessão de 2015 e 2016, quando o PIB encolheu 3,5% e 3,3%. Pela ótica de oferta, quem mais sofreu foi a indústria, o VAP, valor adicionado bruto da indústria, que teve uma queda abrupta e nunca se recuperou aos níveis de pré-crise. Nunca, até hoje. E em resumo, o investimento despencou e a indústria encolheu. Isso levou a economia para uma recessão. E após a recessão, o que vimos entre 2017 e 2019 não foi uma recuperação, mas sim uma semi-estagnação, onde o PIB crescendo um pouco mais de 1%. E agora, o porquê a economia não decolou? Vale lembrar que, além de uma crise econômica, o país, o Brasil, estava vivendo também uma crise política, onde houve o impeachment de uma presidente e a entrada de um novo presidente. Houve uma troca de poder. Então, eis a pergunta: por que a economia não decolou mesmo com uma troca de poder? Porque o investimento permaneceu em níveis historicamente baixos, insuficientes até mesmo para repor a depreciação capital. E essa década mudou a cara da economia brasileira. A análise estrutural mostra três mudanças claras. A indústria encolheu, terminou em 2021 o menor valor do que era em 2010, e a agropecuária foi o único pilar resiliente crescendo de forma robusta e segurando a economia. Nas duas crises por cima, a de 2015 e a crise da pandemia em 2020. E o setor de serviços, que é o maior da economia, foi o maior da economia, foi o mais atingido pela pandemia em 2020, mas foi também o principal motor de forte recuperação em 2021. E a consequência mais grave dessa década de estagnação foi a deterioração do mercado de trabalho. Em 2014, vivemos uma contradição. A economia parou, mas o desemprego estava na mínima histórica, 6,9%. A crise de 2015 e 2016 resolveu essa contradição da pior forma. A recessão causou danos estruturais. O desemprego explodiu e nunca mais voltou aos níveis anteriores. Mesmo com a recuperação do PIB em 2021, fechamos o ano com uma taxa de desocupação de 13,2%. E o que é mais grave é a taxa de uma subutilização de quase 30%. Isso significa que quase um terço da força de trabalho estava desempregada ou trabalhando menos do que poderia. Portanto, um crescimento de 5% em 2021, embora positivo, representou majoritariamente um retorno dos níveis de atividades perdidos desde 2014. A análise do período 2010 a 21 nos deixou uma economia estruturalmente mais dependente de commodities e com um mercado de trabalho extremamente precário. O desafio central para a próxima década, como dados mostram, é só um: restabelecer a capacidade de investimentos do país, a FBCF, para permitir que um ciclo de crescimento seja de fato sustentado. Muito obrigado, até a próxima.